Bom, pessoal, sou seu professor de língua portuguesa, professor de redação e literatura, Fabiano Machado. Hoje nós vamos começar aqui a trabalhar um pouquinho sobre o português e trazendo as principais matérias que vêm caindo aí nos concursos. Hoje nós vamos trabalhar com fonética e fonologia. É a primeira parte onde nós iniciamos o estudo da nossa língua portuguesa. Vamos lá então, olha só, fiquei reduzido, o gordinho ficou pequenininho. Fonética e fonologia. O que nós precisamos trabalhar nessa matéria? Vamos lá então, vamos iniciar aqui. A fonética e a fonologia é uma estrutura onde a gente vai trabalhar principalmente o quê? O estudo do som, tá? Que nós produzimos e o estudo do que nós escrevemos, da escrita em si. Então, ali há uma diferença entre fonema, letra, ok? Nós vamos também comentar um pouco sobre separação silábica, que da separação silábica é muito importante para que nós possamos fazer outros tipos de análise, ok? Então, vamos lá. O que a fonética nos traz? A fonética é a representação do som das palavras, tá? Nem sempre uma palavra tem a mesma quantidade de letras, tá? Transcrita foneticamente de quando a gente escreve, porque a letra, né, a parte escrita dela, a representação gráfica, é de uma forma e a parte escrita é de outra. Vamos lá então. Nós vamos ver isso agora. Olha só. Um bom exemplo disso é a palavra faixa, hoje, táxi, passar e campo. Nós vamos analisar, olha só, eu coloquei aqui, ó, 5 letras e 5 fonemas. Faixa. Agora nós vamos trabalhar a seguinte situação. Vamos ver aqui, ó. Vamos escrever aqui a palavra faixa. Faixa. Se eu for ler, lendo ela, é a parte o quê? Fonética. Escrevendo é a parte escrita, tá? Gráfica. Se eu for ver a parte gráfica, se eu for olhando aqui, faixa tem 5 letras. 5 letras, conforme eu mostrei para vocês. Porém, se eu fizer a tradução fonética, fa, i, som de x, chá, faixa, faixa. Eu tenho 5 fonemas. Show de bola. Olha outra palavra que eu tinha lá. Hoje. Hoje eu tenho 4 letras. Porém, quando eu transformo hoje, na parte fonética, eu teria o quê? Hoje. Hoje. Eu tenho somente o quê? 3 fonemas. Ok? O H, ele tem, nós vamos vendo isso aí, vai ser um primeiro comentário que eu já faço com vocês, e o H, ele tem a sua parte escrita, tá? Ele tem a sua representação escrita, mas a sua parte sonora não existe, não tem, ele não representa nada sonoramente. Aí vocês podem perguntar, por que o H existe na língua portuguesa? Sim, ele existe na língua portuguesa porque a língua portuguesa ela vem do latim e o latim utiliza-se do H. Tá? Lá ele funciona. Então nós não podemos retirá-lo assim sem porque nós queremos, tá? Outra palavra que nós podemos tratar aqui é táxi. Táxi, 4 letras. Porém, quando eu faço a tradução fonética de táxi, tá? Houve um pequeno aumento aqui. Ele tem agora 5 fonemas. Diferente da parte escrita, houve um acréscimo. O X dele recebeu um KS. Então, eu tenho que colocar isso. Isso aí é na minha parte fonética. Muito cuidado, eu tenho parte escrita e parte fonética. As outras duas palavras que eu vou colocar aqui, tipo passo, 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 eu tenho 5 letras. Porém, quando nós formos estudar agora
a parte de fonética e fonologia, encontros vocálicos e encontros consonantais, nós vamos ver o quê? Que o SS tem um som de um S só, tá? Ó, vai ficar pá, tô. Então, eu teria o quê? 4 fonemas. Houve uma redução, tá? E a outra palavra que eu também posso trazer aqui, que está lá, é campo. São 5 letras. Porém, quando eu transformo ela para a parte fonética, ficaria campo. Ficaria 4 fonemas. E isso foi o que nós vimos lá nos exemplos. Olha só, essa parte aqui, ó, o AM, tá? Nós vamos ver depois que o AM na parte fonética, tá? Ele vai ser representado por um dígrafo vocálico. Então, essa representação desse A com tio aqui, tá? Ele dá essa parte de sonoridade. Ele foi para o nariz o som, campo. E vocês viram que o O se transformou em o passo. Não, eu posso dizer até que muitas vezes a gente diz passo com U, tá? Mas eu uso passo. Mas campo, a gente não diz o O, a gente parece que fala o U, né? Campo. Então, aqui é uma representação fonética, ok? Vamos voltar lá para a nossa apresentação legal, né? Ó, todas as... Aqui era passar, passo, mesma estrutura, tá? Mesmo radical. Continuamos agora trabalhando a nossa parte aqui de fonética e fonologia. Então, nós vamos ter o quê? Primeira coisa, as vogais, tá? As consoantes e as semivogais. E vamos ter também fonemas, tá? Tônicos e átonos. Seriam sons fracos e fortes, tá? Então, nós vamos conversando aí e trocando essa ideia, tá? No geral. Quem seriam as minhas vogais? As minhas vogais é o A, E, I, O, U. Porém, quando elas estão dentro de uma sílaba, tá? Elas vão ter uma variação de fortes e fracas. Toda sílaba, toda vogal forte, tá? Eu chamo ela normalmente de vogal, tá? Ela é uma vogal. Só que ela pode ter uma variação, principalmente o som do I e do U, tá? Quando eles são mais fracos, eles precisam de outra vogal para torná-la forte, tá? E eu também tenho a situação do AM, do EM, do EN em finais de palavras, tá? Que eles se transformam, tá? Em I e U. Aí eu vou chamar eles de ditongo, nós vamos ver isso aí também, ditongos nasais. Mas a situação da semivogal é por ela não ter muita força, por isso que ela vai se amparar numa vogal, tá? Dentro de uma sílaba. As consoantes é todos os restantes das letras, tirando as vogais, tá? E ali eles vão ter essa situação aí de classificação de vogais, consoantes e semivogais. Eu não vou entrar em detalhes porque é uma teoria daí já de fonética e de fonologia, onde as vogais saem pela boca do palatal, a consoante é entre os lábios, entendeu? Isso aí não cai nos concursos. O que me interessa é saber o que é vogal e o que é semivogal, e principalmente como ela vem classificada, tá? Os fonemas, os sons, né, do I e U átonos fracos, eles são as semivogais e elas nunca vão estar sozinhas numa sílaba, tá? Elas sempre vão estar acompanhadas de uma vogal. Primeira dica para vocês aí, sempre na separação silábica, tá? Eu sempre tenho uma vogal por sílaba. Professor, mas eu tenho duas. Uma vai ser vogal e a outra vai ser semivogal, tá? Olha os exemplos aqui, ó, com em, vejam, amam, tá? Depois eu vou dar esses exemplos para vocês, tá? Algumas observações. Nem sempre o número de fonemas é igual ao número de letras. Isso aí é o que nós já estamos falando, tá? Comentando. Não existe sílaba sem vogal. O som vocálico mais forte é considerado vogal. O som mais fraco, a semivogal. Comentei já com vocês. O A é sempre vogal. Portanto, se houver na mesma sílaba duas vogais e uma for o A, a outra será semivogal. Isso aí é regra.
Só haverá semivogal quando houver na mesma sílaba mais de um som vocálico. A semivogal logo não aparece sozinha, mas acompanhada de uma vogal, ok? Vamos lá. Os encontros vocálicos. Vamos falar de vogais agora, tá? O nosso primeiro encontro vocálico, tá? As vogais vão estar lado a lado, seja na mesma sílaba, que seria o meu ditongo, tá? O meu ditongo é o meu encontro de uma vogal mais uma semivogal, ou vice-versa, tá? Eu tenho vogal mais semivogal ou semivogal mais vogal. Eu vou ter ditongos orais, que são falados pela boca, tipo feixe, constrói, água. Aqui eu já fiz a separação silábica para vocês verem. Já ditongos nasais, eles são pronunciados parcialmente pelo nariz. Mãe, muito, supõe. Eu tenho também ditongos crescentes, né? Constituídos pela sequência semivogal mais vogal, série, 4. E tem os ditongos decrescentes, constituídos pela sequência vogal mais semivogal, ameixa, coisa. Então eu tenho que cuidar nessa diferença de classificação, ok? A palavra que eu ia trabalhar com vocês está aqui, ó, também, tá? Para mostrar esse ditongo nasal. Vamos voltar lá para a nossa parte escrita, né? Lá da... Aqui está ela. Então, a nossa parte escrita, eu vou colocar aqui, deixa eu puxar um pouquinho para baixo, a palavra também. Quando eu faço a transformação fonética dela, vai ficar como? Também. Também. O que que houve aqui, ó? Esse Y aqui é também, é um I, tá? Aqui, ó, aqui eu não tenho ditongo, mas na transformação dela da parte escrita para a parte fonética, eu tenho o I aqui, e esse I se tornou o quê? Um ditongo. E um ditongo nasal. Por quê? Ele nasaliza, ok? Ele, opa, houve uma nasalização dele, agora não quer pegar. Houve uma nasalização dele, por isso que eu chamo ele de ditongo nasal, ok? Cuidado, isso aqui vem sendo cobrado bastante nos concursos, ok? Voltamos aqui para a nossa apresentação, onde eu tenho aqui a pirâmide das vogais. O que que é a pirâmide das vogais? Olha aqui, ó, trabalhei com vocês, o A é sempre o quê? Sempre o vogal. Porém, eu tenho uma variação entre o E, o I, o O e o U, eles podem ser vogais ou semivogais. Principalmente o I e o U trabalhando bastante como semivogal, ok? E eles vão ter essa classificação. Tipo, se eu venho de uma semivogal para uma vogal, eu venho de uma semivogal para uma vogal, subiu, correto? Se sobe, eu chamo o quê? Um ditongo crescente. Se eu venho de uma vogal para uma semivogal, eu vou chamar ele de ditongo decrescente, ok? Por isso que tem essas classificações de crescente e decrescente. E então eu tenho que tomar cuidado na hora da sua classificação. O outro encontro vocálico que eu tenho é o tritongo. O tritongo é um conjunto de semivogal, vogal mais semivogal. Então, olha só, sempre no tritongo eu terei 3 vogais na mesma sílaba, ok? Só que não são as 3 consideradas vogais, somente uma. As outras 2 são semivogais, ok? E vamos dizer assim que o A sempre vai se fazer presente, ele sempre vai ser a minha vogal ali nessa frase. O hiato. O hiato já são o quê? É um encontro de 2 vogais, mas eles são em sílabas diferentes. Olha aqui, ó. Cair, quando eu faço a separação silábica. Cair. Separei. Então, eu tenho vogal mais vogal. Então, estão em sílabas diferentes, eu separei. Moeda. Estão juntas, mas olha só. Aí, quando eu faço a separação silábica, ela se divide. Moeda. Saúde. É a mesma coisa, separação silábica. Cuidado quando eu tenho sequências de vogais, semivogal mais vogal. Como praia, meio, joio, colmeia, mocreia, alcateia, tá? Ideia. Isso aqui a gente chama de glade, tá? Ou ditongação. Vamos lá para nossa folhinha
onde nós vamos ver isso aí, tá? Olha só, uma palavra, vamos pegar aqui mocreia. Mocreia. Quando eu faço a separação de mocreia, vai ficar como? Mocreia. Se vocês forem ver aqui, analisar, vamos puxar para cima aqui. Aí, se vocês forem analisar, mocreia, eu tenho EI. O EI aqui está formando um ditongo. E aqui parece que eu tenho um hiato, correto? IA, tá? Mas esse I também parece que ele é mais extenso. Depois nós vamos ver isso aí. Então, quando eu digo aqui, ó, mocreia, esse EI aqui, ó, eu vou ter que ver qual é o que é a minha vogal, qual é que é a minha semivogal. Vamos lá, isso aqui é um macete que eu gosto de trabalhar, onde eu consigo ver quem é minha vogal, minha semivogal. Claro que eu consigo ver pela, vamos dizer assim, a vogal mais forte. Mas é um macete que eu tenho, tipo mocreia, eu separo ela em duas. Eu escrevo mocré, e a segunda, mocria. Não é? Usei as duas vogais, uma em cada um. Qual é a mais próxima de mocreia? É o E ou é o I? Eu vendo aqui, eu estou vendo que é o I. Então, o I vai ser o quê? Vai ser a minha vogal. Tá? E o I, o E será a minha vogal e o I será a minha semivogal. Aí eu já consigo a minha classificação lá em cima. Eu sei, tá? Eu sei aqui. Ó, vamos lá. Eu sei que esse meu ditongo aqui, tá? Ele tem vogal mais semivogal, correto? Semivogal. Só que ele tem noutra sílaba outra vogal. Isso aqui não é hiato. Isso aqui é o quê? Isso aqui é glade. Ele é composto de uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba e uma outra vogal na outra sílaba. Show de bola. Mas se vocês verem, parece que foneticamente, parece que eu tenho um I a mais aqui. Mocreia. Então, esse I fica o quê? Subentendido. Ok? Opa, tá com a letra maiúscula. Baixar. Mocreia. Esse I parece que está subentendido. Então, parece que eu tenho uma outra semivogal mais a vogal. Pessoal, isso aqui eu chamo de ditongação, tá? Essa vogal ela parece mais extensa e está formando um outro ditongo. Se vocês forem, isso aqui já caiu nos concursos, onde eu tenho um ditongo decrescente e um ditongo crescente. Pegaram o bizu aí? Essa explicação, se pode voltar, olhar de novo, é importante para você saber o que é ditongação. Continuamos agora o nosso passeio aqui em fonética, fonologia. Nós vamos agora trabalhar um pouquinho mais, mas com os encontros consonantais. O que são encontros consonantais? Encontros de consoantes, tá? Então, eu tenho dois tipos de encontros de consoante. Eu tenho os dígrafos, que é um conjunto de duas letras, mas que representam um único som, um único fonema. Dígrafos consonantais, o SS, o RR, o NH, o LH, o CH, o QU, o GU, aqui é o SC, aqui é SC, SC cedilha, faltou C cedilha aqui, o professor perdeu ali, e o XC. São palavras tipo passo, que eu tenho duas letras, mas são representadas por somente um fonema. E eu tenho também os dígrafos vocálicos, o AM, o AN, o EM, EN, IN, IM, ON, OM, que são sons nasais, né, nasalizados, que dentro das palavras eles vão receber o tio como sinalização. Aqui faltou o tiozinho. Dentro da sinalização que ela foi o quê? Que ela foi nasalizada, foi reduzida. Então eu tenho duas letras e a representação de um som. E eu tenho também os dífonos, que é o KS, tá? Que ele é representado pela letra X, tá? Que ele também é um dígrafo. Em palavras onde as duas letras do QU, GU, SC, XC forem pronunciadas, eles não são dígrafos, tá? Tipo água,
aquário, escrita, exclamar, tá? Eles não vão ser dígrafos, eles vão ser encontros consonantais, que é a nossa próxima alvo aqui de estudo. O que é um encontro consonantal? É quando eu tenho duas consoantes e eu vou falar essas duas consoantes. Esses dois sons existem. Só que eu tenho dois tipos, eu tenho os perfeitos e os imperfeitos. Os perfeitos, ó, aqui inverteu, é blusar, tá? O BL está na mesma sílaba, tá? O PR na mesma sílaba, tá? O CR na mesma sílaba, porém os imperfeitos são em sílabas diferentes. Olha aqui, ó. Absoluto, ó, o B está numa sílaba e o S na outra. Ritmo, o T está numa e o M noutra. Pacto, o C numa e o T noutra, tá? Então é essa a diferença entre perfeitos e imperfeitos encontros consonantais. Nós vamos ver também a divisão silábica. O que é a divisão silábica? Eu tenho que fazer separação silábica. Por quê? Eu vou trabalhar com acentuação, eu vou trabalhar com formação de palavra, estrutura da palavra. Então eu preciso fazer separação silábica. E por incrível que pareça, muitos alunos não sabem realizar a separação silábica. Então, a separação silábica, quando eu tenho somente uma sílaba, né? Fé, sol, é um vocábulo só. Eu vou chamar ele de monossílabo. Quando ele possui duas sílabas, ele é dissílabo. Casa, pombo. Quando ele possui três sílabas, cidade, atleta, trissílabo. Quando ele possui mais de três sílabas, eu chamo ele de polissílabo, tá? Então, algumas regrinhas aqui de divisão silábica, que isso aqui é importante para vocês. Então, eu tenho que ter pelo menos uma vogal por sílaba. E posso ter quantas consoantes eu precisar, tá? Eu tenho que cuidar que as consoantes não seguidas de vogal, elas devem estar juntas. Olha aqui, ó, elipse. Ó, elipe. Eu não tenho outra vogal, então ele vai ficar junto, tá? Ad, adjetivo, tá? Os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha, XC, eles são separados, cuidado. Já não pode ser separado os encontros consonantais cuja segunda consoante é L ou R. Tipo aqui, alegria, plano. Muita gente gosta de separar, mas não é isso aí. Os prefixos eu tenho que cuidar, porque muitas vezes eu tenho que separar, que deixar eles separados, ou muitas vezes juntar eles, porque eles puxam as consoantes. Olha aqui, ó, ineficaz. Ó, ele não vai ficar ineficaz, é ineficaz. Super elegante. Tem gente que usa super elegante. Não, ele vai tornar junto aqui, ó, porque ele vai puxar a consoante para junto dele, vai tirar ela de lá, tá? Eu tenho que tomar cuidado nessas colocações. Tonicidade. Isso aqui nós vamos precisar a tonicidade logo para fazer a nossa acentuação. Então, nas palavras com mais de uma sílaba, sempre existe o quê? A tônica e o quê? As átonas. Eu posso ter várias átonas e uma tônica somente, tá? Como está aqui nos exemplos. E essa tonicidade, ela pode variar entre oxítona, paroxítona e proparoxítona. Como assim, professor? A palavra oxítona, ela sempre vai estar na última sílaba, a tonicidade dela. A paroxítona, na antepenúltima. E na proparoxítona, na antepenúltima, tá? Paroxítona na penúltima e a proparoxítona na antepenúltima. Então, para a classificação de palavras compostas, eu tenho que juntar toda ela e eu só vou ter uma tônica, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com essas palavras. Nós vamos ver um exemplo logo. Aqui é um maceterozinho, ó, oxítona na última sílaba, paroxítona penúltima e proparoxítona antepenúltima. Antes das super dicas, vamos voltar lá para me explicar para vocês um pouquinho sobre a tonicidade, tá? Olha só, eu vou pegar uma palavra socioambiental e faço a separação dela, tá?
socioambiental. Aqui, ó, ele transforma. Olha só, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas. Posição oxítona, posição paroxítona. Ah, eu não quero essa aqui, eu quero outra cor. Deixa eu abrir aqui. Agora não quer abrir, tá braba. Ah, aqui abriu. Ó. Aí. Aqui, deu certo agora. E vou também marcar o quê? A minha posição pro paroxítona. Marquei as minhas 3 posições. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Me interessa marcar algo para cá? Para cá não tem valor nenhum, tá? Eu não posso acentuar para cá. Tem aluno que adora acentuar. Não posso, está em vermelho. Por que eu não posso? Porque a acentuação só vai funcionar na posição oxítona, paroxítona e proparoxítona. Só nessas 3. Então, para cá, qualquer palavra que possui polissílaba, não vou levar em conta, ok? Nós vamos ver isso aí na acentuação. Vamos voltar lá nas nossas super dicas agora, onde nós vamos trabalhar mais alguns detalhezinhos. Vamos lá para as super dicas. Primeiro, olha só, as palavras rio, sil, mia, tia, dia, elas não são monossílabos, são dissílabas, ó, pois elas não apresentam hiato, tá? Pois elas apresentam hiato. Mia, tia, dia, são separadas, não são monossílabos, tá? Os ditongos, tá? Eles não são separados, mas os crescentes finais, como estão aqui, por muitos gramáticos, a gente chama de falsas proparoxítonas. Tipo, história, acentuação correta de história, tá? A regra é paroxítona terminada em ditongo crescente, mas muita gente diz historia. Aí vai dizer que é uma proparoxítona, né? E aqui eu tenho um hiato. Isso aí depende do gramático que está regendo o concurso, tá? Em concurso é comuníssima a primeira análise, ou seja, eu sempre vou analisar como paroxítona, ok? Que é a regra que prevalece. Há muitos ditongos, né, nasais que não possuem a marca de nasalização, tá? Tipo, Elaine, andaime, plaino, açaíma, roraima. Então eu tenho que cuidar isso aí. Há palavras, ó. A palavra ioiô, que se separa iô e iô. Há 2 ditongos crescentes, tá? Outras palavras podem apresentar mais de um encontro vocálico, ó. Piauí, tá? Porque aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho glade, ó. Tá? Então eu tenho que tomar cuidado, mas ele está sendo acentuado. Por que ele está sendo acentuado? Porque lá nas regras de acentuação ele vai formar hiato, tá? Depois nós vamos ver isso aí. A posição da sílaba tônica, muita gente esquece disso e ela vai fazer a diferença. Sábia, sabia, sabiá, mister, nobel, 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 não, é nobel. Então eu tenho que tomar cuidado, aqui estão as palavras púdico, e elas não são acentuadas. Nós vamos ver que o acento ele não é uma regra, e sim uma exceção. Eu tenho palavras que vai ter tonicidade em 2 sílabas. É aceito essa dupla possibilidade. Projetil e projétil, tá? Réptil e réptil. Xerox e xerox, tá? Eu tenho que cuidar os ditongos que não são separados, tá? Opa, eu repeti aqui, desculpa. Vamos lá. As palavras terminadas, vou retornar em AM, EM e EN, elas não são dígrafos, e sim o que? Ditongos decrescentes nasais. A letra H, ela é chamada de letra etimológica, tá? Ela não tem valor na fala, e sim só na escrita, tá? Na forma
na representação gráfica. E outro detalhe, nós sempre temos que usar, tá? Antes de DP e BM, tá? âmbar, amplexo, ok? Terminamos aqui a nossa primeira parte de fonética e fonologia. Espero ter ajudado vocês. Voltem nas questões, façam os exercícios. Qualquer dúvida, entre em contato. Um beijo do gordo aí para vocês e até a próxima aula.